Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Feliz sábado. Estamos aqui para mais uma recapitulação da escola sabatina. E com isso nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história bíblica, né? Queremos agradecer vocês por estar aqui conosco mais uma vez, né? Agradecer os professores aqui, o Paulo Henrique, vocês já conhecem, né? O Edmar, o Getúlio. Estamos aqui para explanar a lição da escola sabatina. Hoje nós vamos falar sobre vivendo a lei. Bom, lição de número 9. Só que antes da gente iniciarmos, nós vamos fazer uma oração como de praxe, né? A gente ensina que a gente não deve começar nenhum estudo bíblico referente à palavra de Deus sem antes pedir permissão àquele que pode nos dar luz, que é o Espírito Santo. Pedir o professor Getúlio para fazer a oração inicial para a gente iniciar. Te damos graça, Pai, por esse momento especial, que é o teu santo dia, de estarmos reunidos aqui para nos aprendermos uns com os outros mais uma vez da tua palavra. É a lição que nós revisamos a semana toda e chegou o momento de nos levar para o teu povo na classe, na tua casa de oração. Para isso precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque de nós não temos nada de bom. Mas com o teu Espírito Santo falando através de nós, a tua palavra vai seguir e espalhada para o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o verso áureo está lá no Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o verso 22 e o verso 23. Se eu dar alguma falhada aqui, você que nem Paulo. Verso 20 e o verso 23. Diz assim nosso verso áureo. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façais deuses de prata ao lado de mim, nem façais deuses de ouro. Êxodo capítulo 20, verso 22 e verso 23. Você viu a junção aqui de dois textos, né? Onde Deus dá uma ordem. Vocês viram que eu falei com vocês dos céus, né? Não façais para mim nem deuses de prata, nem deuses de ouro. Na verdade, nem Deus de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. E aí, Paulo? O que Deus está falando aqui, nesse verso aí, que você leu o verso... Êxodo 20, 22 e 23. Logo depois da proclamação do Os 10 mandamentos. Isso. Então, ele já tinha dito os 10 mandamentos, que termina no verso 17, se eu não estou enganado. E agora, ele vai destrinchar um pouco mais, ele vai amplificar esse código de 10 palavras, né, que a gente estudou semana passada, mas para ficar um pouco mais palatável, ser um pouco mais didático. E aí, se você perceber, uma das primeiras coisas que Deus vai falar para Moisés, depois de ter dado a lei lá no Sinai, os 10 mandamentos, ele vai falar sobre idolatria. Né? E aí, o ponto-chave, né, aí é idolatria. Né? Não faça para vocês deuses de prata, de ouro, de nenhuma espécie de metal. Não façam, eu sou o Senhor, seu Deus. E eu não permito ser representado por imagem nenhuma, absolutamente nenhuma. A lição que a gente aprende disso aí é o seguinte: por que Deus não se permite ser representado por imagem? A gente precisa perguntar e a gente precisa colocar os nossos alunos para pensar também, né? Por que Deus não permite fazer uma imagem dele? Por que não, né? Tudo na vida tem a gente olha, por exemplo, eu quero falar de um pássaro para uma criança que nunca viu um tucano, e se eu desenho um tucano ali para ela olha e fala: agora eu sei o que é um tucano, né? Agora, por que Deus não permitiu fazer a imagem dele absolutamente nenhuma espécie, nada? A resposta para isso é porque lá na criação ele já fez uma imagem. E qual é a imagem? O ser humano. Então eu e você, nós aqui somos a imagem do Criador. E ele não permite outra imagem, né? Então, qual é o propósito de Deus?
é que quando uma pessoa olhar para você, ele veja Deus em você. Entendeu? O Senhor, o Cleomar, ele tem uma especificidade, ele tem algumas habilidades que eu não tenho e não vou conseguir ter. Ele tem um jeito que é o dele, é o próprio jeito dele. E aquilo eu entendo uma manifestação de Deus nele. Entendeu? É a imagem de Deus nele. Semelhantemente, o irmão Getúlio, o irmão Imar, cada um tem uma especificidade assim única. Porque o que a gente tem de único não é só digital, não é só íris do olho, formato do rosto, não. Na nossa personalidade tem coisas que só nós temos também, né? E a gente precisa aprender a conviver com isso. Essas são coisas peculiares, né? Que cada um de nós tem. E essa é a manifestação de Deus, a imagem de Deus. O que Deus quer fazer de nós é tirar o lixo, tirar a escória, para que a imagem dele seja ressaltada, né? Seja colocada, né, em evidência. Mas Deus não permite imagem, porque já tem uma imagem, que somos eu e você. E por que Ele não quer que a gente faça outra imagem para concorrer? Porque senão corre o risco de eu olhar para você e te menosprezar. Ou colocar você lá no pedestal. E não é isso que o mundo tem feito? O mundo olha para o cara que não tem dinheiro, que está vivendo talvez numa terra, numa seca dos infernos, né? Olha para ele e despreza. Agora olha para o outro que tem talento, que canta bem, que toca bem, que dança bem, que sei lá, que joga bem, e coloca ele aonde? Aliás, esse é o problema do século que nós estamos vivendo, você sabe por quê? Porque hoje os estelionatários e os golpistas têm boa aparência, boa fala. Entendeu? Bem habilidade, né? O camarada se apresenta bem. Só que no fundo há diferença. Então, olha só, aonde é que está o problema? No coração. Quer dizer que o ser humano ele foi ficando diferente um do outro. Me lembro agora de uma frase. Uma mulher chegou para o médico e falou: doutor, o que o senhor me passasse esse remédio para mim? Mas por quê? Porque fulano e tal tomou e sarou. Aí ele falou: olha, se todos fossem iguais, nasceu com a mesma cara. Então, cada organismo reage de forma diferente. Sim. Então, cada pessoa é diferente. E é interessante isso aqui, foi Deus que criou dessa maneira. Sim. Ninguém quer digitar o mundo igual. Ninguém. Bilhões de pessoas. Todos aqui nasceram, nenhum igual ao outro. E se a pessoa cometer um crime e ele tem isso digital dos bancos de dados, ele vai ser descoberto entre bilhões de pessoas. É interessante que semana passada a gente, no capítulo 19 de Êxodo, né, a gente viu que foi feita uma pergunta, né, para onde Deus levou os hebreus, né? Aí a gente viu que todo mundo vai falar: não, levou para o deserto, né? E aí a gente viu que Deus trouxe para perto dele, né? É interessante que agora no Êxodo 20, onde ele vai destrinchar isso aqui, ele vai conduzir o povo no caminho que deve andar. Ele fala aqui, viu que eu falei dos céus com vocês, né? Por isso não façais Deus ao meu lado. Deus ao meu lado. Aí vai falar, né? Deus de prata, nem de ouro, né? E nem Deus nenhum. Né? Então aqui agora Deus vai limpar os hebreus, né? Mais na frente você vai entender, ao longo que nós foi estudando, você vai ver que eles carregavam deuses de pau, de pedra no meio das suas coisas, né? Então Deus agora ele vai limpar tanto o interior quanto o exterior daquelas pessoas, né? Ali dos hebreus. Você vê que no capítulo 20, de 1 até o 17, Deus ele coloca as 10 palavras. Ótimo, ali está o decálogo, ali... É a Constituição. Ali, exatamente. Depois do versículo 20, agora vocês têm que começar a colocar em prática. E a lição dessa semana ela fala assim, vivendo a lei. Ah, meu amigo, interessante que assim, essa semana ela ensinou tantas coisas pra gente, né? Que você fala assim, então os 10 mandamentos é muito mais além do que aquilo que você lê ali. Se você não colocar em prática nos mínimos detalhes, Deus falou sobre a escravidão, Deus falou sobre a maldade, né? Ele falou conduta sexual. Tudo faz parte da onda. Agora sim, aqui está o decálogo, agora vamos começar a viver.
pormenores. Deixa eu fazer uma aplicação mais profunda, né? Como você É engraçado, essa sabedoria é muito grande, né? Tudo essas organizações por dentro de 10 decadas. É lindo, né? É sábio. Mas muito sabedoria. Não, e outra coisa, por aqui você consegue entender que esse problema que o mundo tem com a lei de Deus, com os 10 mandamentos, ele não é agora, entende? Então essa luta que o mundo vem travando para não obedecer à lei de Deus, ela vem lá de trás, desde o começo, né? Sim. Desde o começo. Sim. Se eu já falei aqui, eu não sei se o autor vai colocar nas próximas lições aqui, mas para frente, mas se você perceber o livro de Números, Deus teve que descer e falar: Moisés, faça vestes para esse povo e coloca a minha lei nas orlas das roupas deles, entende? Para que eles não se esqueçam da minha lei, porque estava difícil, entendeu? E aí a gente vai ver essa jornada aqui, a dificuldade que foi para esse povo aceitar a lei do Senhor. Aqui na parte do mim, quando fala sobre o Código da Aliança, fala assim que o povo de Israel, quando ele sai do Egito e vai para o deserto, eles tinham vivido o quê? 400 anos de escravidão. E aqui diz assim que para eles aceitarem a lei não era fácil, né? Aqui fala com a mente cegada pela pervertida, aliás, com a mente cegada e pervertida pela escravidão e pelo paganismo, os israelitas não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance, que eram os 10% de Deus. Para que os deveres expressos do decálogo pudessem ser mais claramente entendidos e executados, foram dados preceitos adicionais, as emendas. Né? Você vê que aqui, então, um ponto da lição aqui, que Deus usa, que o autor usa o Sermão do Monte. Sim. Sermão do Monte, porque Jesus também fez isso. Isso, no Sermão do Monte, ele ampliou a lei. A lei que estava assim, ele botou uma lente, né? E a lei ampliou bem mais, foi bem mais longe. Isso agora, que esse código de ética, né, que era o código da aliança, precisava ficar gravado no coração dos israelitas. E agora? Veja só, do jeito que eles estavam, né, para eles tudo resolvia o quê? Na ponta da espada. Então resolveu na ponta da espada. Entendeu? Aconteceu isso, a gente resolve. E Deus então começa a colocar os códigos, né? Usando os 10 mandamentos que eram a Constituição. exatamente. Dali ele pega cada um dos mandamentos e abre um leque nele. Sim. Quando ele fala sobre, por exemplo, sobre a maldade, né? Ele falou assim que eles não deveriam guardar a maldade no coração como as outras pessoas eram. Interessante que você sabia que nas nações que tinha ali, tinha um código entre eles o seguinte: por exemplo, se um escravo da sua nação fugisse e viesse para a minha nação, eu tinha que reportar ele. Sim. O que Deus falou para o povo de Israel? Não acolhe, Segura. trata como filho, né? Trata como parente. Outro ponto que ele falou assim, ó, por exemplo, hoje tem aquela questão assim, olha, maldade gera maldade, gentileza gera gentileza. Por exemplo, se ele vesse o animal do seu inimigo debaixo de uma carga, ele tinha que ir lá levantar o animal. Ajudar, né? Então, se você usasse a maldade no coração, você deixaria o animal morrer ali debaixo de uma carga. Mas essa era a lei que o povo lá aprenderam. Então, você vê que o coração deles, por dentro. você vê que o coração deles, hoje tudo, estavam então assim, cegados pela maldade que tinha no Egito, que Deus falou assim: então faça outra. Se pedir para você andar uma milha, anda duas. Ali nós vimos ali, interessante que eles passaram muitos anos ali, né? 400 anos ali. 130 anos. Então, como nós falamos naquela lição passada, aquele povo que levou as leis de Deus ali, acabou. Então foi nova geração. E se ele nasceu nova geração ali, o que foi que eles aprenderam? Os deuses do Egito. E é por isso que eles tinham o coração duro. Foi por isso que Deus fez obrigatoriamente trazer os decálogos da mão de Moisés para Moisés colocar para eles. Porque eles não conheciam esse Deus. Eles não tinham essa organização total. Para ele, como o irmão falou, se matasse um aqui, ele tinha que matar ele ou o parente dele, que era para ter a vingança. Não, não é bem assim. Né? Deus está mostrando que não é assim. É como ele falou, na carga do animal. Se viu o seu animal do seu inimigo jogado, vá lá e ele ajude a levantar. Vou mostrar o quê? O amor, porque Deus é amor. Sim, sim. E aqui a gente vê que a lei, ela sempre vai trazer condenação para o ser humano. Sim. E por que a lei vai trazer condenação para o ser humano? Porque a lei é pura e o ser humano não é.
A lei é justa, segundo é. Não é. Então, assim, ela vai apontar um erro seu. Sempre ela vai te, né? Ela vai trazer evidência dos seus erros. Só que a lei, a gente precisa entender, né, que a lei ela não está para salvação. Ela não é para salvar, né? Ela é para mostrar o erro. Ela tem um lugar dela. O primeiro ditado é o espelho, né? Para mostrar o espelho, onde é que está. Exatamente. Para a salvação é Cristo Jesus. Então, o que estava acontecendo com os hebreus, principalmente os judeus da época de Jesus? Eles pegaram a lei e colocaram como ponto de salvação. E aí foi o erro, né? E aí Jesus veio para corrigir. E aí o cara, ele pegava esse código de ética que Deus deu, né? E ele falava, não adulterarás. Ele ia lá e falava, bom, estou em paz, porque eu nunca fui para a cama com a mulher do meu irmão, então estou livre, né? Aí Jesus vem, como o Dilma falou, coloca uma lupa e fala, vem cá, meu amigo, se você olhou para a mulher do teu irmão e já desejou ela, você já foi para a cama com ela, então você já adulterou. É coisa séria. E aí muda tudo, né? Muda tudo. Então, ou seja, ele achava que ele não estava condenado pela lei, que ele estava livre, e Jesus falou, não senhor, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais de perto. Então, o papel da lei é esse mesmo, é trazer condenação para que a gente seja salvo por Cristo Jesus. Olha, essa coisa é tão complicada, mas é muito simples de entender. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi salvo. Não foi salvo? Sim. Agora, se Moisés não tivesse obedecido à lei, ele teria sido salvo? A lei que Deus impôs para ele? Entende? Então ele foi salvo por quê? Pela lei ou pela graça? Pela graça. Mas automaticamente ele... Quem tem graça obedece. Entende? Se ele não tivesse guardado a lei, ele não tinha alcançado a salvação da Porque graça. se você não entender a graça, você nunca vai ser obediente. Nunca. Jamais. Então, primeiro a graça, depois a obediência. Não primeiro a obediência, depois a graça. Sim. Essa aqui é a... Entende, gente? Você Como achar trabalha que- junto. E se você inverter o negócio, você vai por um caminho totalmente errado, né? Porque se você achar que é a graça só e a lei não, meu amigo, você vai fazer coisa do arco da velha. Não, e o que que eu vou receber com isso? Eu falar, não, eu sou salvo pela graça, esse negócio de lei eu não preciso guardar. Então o que eu estou demonstrando com isso? Que eu nunca conhecia a graça. Exato. Entende? Eu estou sendo enganado. Porque todas as pessoas que foram salvas pela graça, a Bíblia relata isso, que eles eram guardadores dos preceitos, eram guardadores dos mandamentos de Deus, né? Obedeciam a Deus. Sim. Então essas pessoas, elas eram salvas pela graça e por isso elas obedeciam. Exatamente. Entende? Aliás, quando Moisés descobriu a graça de Deus, ele falou, como é que eu vou, descoberto a graça de Deus na minha vida, viver uma vida dissoluta? Entende? Então, peraí, se a graça não me alcançou dessa maneira, então agora o mínimo que eu posso fazer é ser obediente a Deus por essa verdade. Essa é a verdade. Esse é o ponto, viu, gente? Você sabe um ponto aqui importante também na parte de domingo, para a gente prosseguir? Fala que os hebreus tinham sido escravos. Uhum. Agora, sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ser, eles tinham que proteger e valorizar os escravos que tinham no meio deles. Agora, eu não sei uma mente, né, que veio de uma escravidão tão profunda, que veio de uma escravidão no qual eles eram... E tinha um tempo determinado, né? 6 anos, né? Exato, 6 anos, porque no 7º ano tinha que sair fogo. Esses escravos agora deviam ser valorizados. Agora, peraí, se a gente for escravizado, eu acho hora de pagar com a mesma moeda, né? Já viu? Sim. Agora eu vou pagar, não, agora eu tenho que valorizar o escravo. Então, o escravo está doente, eu não posso pôr ele para trabalhar, né? Você não pode maltratar o escravo, né? Exato. E toda vez que Deus falava isso para o povo, Deus trazia à mente deles quem eles eram. Exato. Ó, seja bondoso com o escravo, porque um dia você foi escravo no Egito. Seja misericordioso com o forasteiro, porque um dia vocês foram forasteiros no Egito. Então, assim, Deus colocando aquele princípio que Jesus disse depois, ele sintetizou nas palavras assim, ó, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. É isso. Agora, a lição ela vai abordar aí na parte de segunda-feira essas mais leis, né? Que leis são essas que eles trazem aqui, que o autor traz à tona, que está no Êxodo 22 aí? Quais são as leis que ele vai ressaltar aí pra gente? Lá ele fala sobre o pessoal que humilhava os outros, né? Isso aí tinha que ser mudado. Lá ele fala sobre a exploração, o pessoal que explorava os outros, né? Precisava de ser mudado.
Fala até sobre as inclinações naturais, que é o caso da perversidade sexual, né? Fala sobre a pecaminosidade do povo, quer dizer, as leis que agora está fazendo, ele ia ampliar cada vez mais. E agora ele começa a colocar juízes, né? Exatamente. Cuidar desse povo. Sim. E aqui, o que a gente aprende? É que a lei, na verdade, por que Deus está preocupado com esses pormenores aqui? É porque a lei vai dizer muito do caráter, né? Então, se o sujeito ele não segue esses preceitos, significa que ele é um sujeito injusto. Por exemplo, Deus falou e se preocupou, vocês vão entrar e eu não quero que vocês pratiquem a mesma coisa que os povos que moravam lá praticavam. Então, tudo que Deus vai falar, não faça, não faça, não faça, quem morava naquela terra, fazia. E aqui, quando a gente lê ali, meu amigo, a gente fica abismado, porque Deus fala assim, olha, não tenha relação sexual com a sua filha. Então quer dizer que quem morava naquela terra chegava lá e falou, o que é isso, rapaz? Que loucura é essa, né? Né? Então assim, não tenha relação sexual. Não tenha coito com o seu animal. O que é isso? Você escreveu isso porque tinha lá. Quer dizer que o cara pegava o animal dele para ter relação. Hoje em dia tem país que já liberou o casamento de animal com a pessoa. Que loucura, né? Casar com a pessoa, não. Então assim, é coisa abominável, né? Não tenha relação com a sua sogra. Ou então quer dizer que o cara tinha relação com a sogra dele. Para ele é então assim, todas essas abominações, né, e essas as abominações sexuais, mas por exemplo, Deus tem em outras áreas da vida, ele vai falar assim, olha, quando você vê o boi do seu irmão perdido por aí, guarda até encontrar, a hora que encontrar você. Isso quer dizer então que na terra do lado do pessoal lá, era tipo assim, se eu achei é meu e ponto final, né? Mesmo eu sabendo que era do fulano, eu vou pegar para mim, porque ele deu bobeira, que quem perdeu foi ele. E a gente vê isso na nossa sociedade hoje, né? Essas loucuras, essas perversões sexuais, essas injustiças a gente vê na nossa sociedade hoje, né? O cara sabe que foi eu que perdi, mas é assim mesmo ele que perdeu, o problema é dele. Eu não roubei, eu não fui lá. Como assim não roubou? Roubou sim, porque você sabe de quem é e não devolve, né? Exato, a questão de levar vantagem, né, Paulo? Eu acho que o ponto central da discussão aqui é levar vantagem em cima daquilo que pode ser uma desavença para o outro. Talvez levar vantagem. Peraí, nisso aqui eu vou aproveitar a situação, vou aproveitar a situação com as filhas, com a sogra, com os animais. É como se isso tivesse implantado no caráter, né? É tipo assim, ele corrompeu, ele só se aproxima de alguém para dar vantagem, né? Pessoal, só para vocês verificar aí, isso aqui que a gente está falando está aqui no Êxodo capítulo 21, verso 33 ao 36, tá? E também no Êxodo 22, 1 ao 15. Né? Aqui Deus está falando sobre o cuidado com os bens do outro e também sobre não rebaixar ou humilhar as outras pessoas, né? Todo esse cuidado entre animal, entre pessoas, né? Esse controle. Até mesmo porque a lei daquela época até hoje, quando se fala em lei de justiça, as pessoas entendem ela mal. Né? Foi a lei de Deus, quando se fala em lei de Deus, tem muita gente que diz, eu aceitei Jesus, mas por medo da lei de Deus, que vem a justiça, vem o dia de juízo, ele pensa que é uma coisa terrível que nem é o pensamento humano, né? Nós acabamos de falar. Né? A lei, se viu um animal do inimigo, vai lá, não, deixa eles arrumar para lá, se eu puder, eu faço matar o animal. Não é bem assim, olho por olho, dente por dente. A lei de Deus é justiça, misericórdia e juízo. O que Deus estava fazendo com essas leis, né? O que Deus estava fazendo com essas leis? Ele estava cultivando, ele estava ensinando as pessoas a desenvolver o quê? Desenvolver amor e desenvolver justiça. Sim. Porque Deus é amor e Deus é justiça. Agora pode ser terrível para vir abranger e fazer mal para a gente. Tem que ser justo, né? Com amor ali, tranquilidade. Agora, como ter um bom relacionamento. Como é que o cérebro do povo de Israel agora iria processar o amor e justiça dentro do contexto lá dentro do não é? E dizer. O contexto e o aprendizado que ele levou lá dentro. Isso é tão verdade que quando ele sai do Egito e vai para o caminho, em certo momento ele fala, Moisés,
foi para morrer nesse deserto, lá não tinha sepultura, que você trouxe a gente. Moisés foi para matar de sede, que você trouxe. Moisés foi para matar de fome. Então o pensamento deles era justiça, era vingança, era... Agora, como é que eles iam processar amor e justiça dentro do contexto lá do Egito de 400 anos de escravidão? Você vê que não foi fácil. Você vê que foi uma luta de Deus, né? E olha que Deus, ele não desiste, porque se Deus tivesse desistido, tinha jogado todo mundo no mar, fechava o que mais, matava tudo, mas não é o problema. Sim. Entende? Mas não, Deus estava lutando com o povo, lutando, pega as leis, bota os 10 decálogos, pega os 10 decálogos, desmiuça ele, joga, chama o pessoal, pede, faça isso, faça aquilo outro. Deus Outra insiste. coisa, você sabe o que Deus ensina com essa libertação dos escravos? Não do Egito, mas do Egito, começa no Egito, né? Que eles trazem os rebanhos, todos os seus pertences, né? Eu falo desses 6 anos Começa aqui. você sair, né? Quando o seu senhor libertava os seus escravos no final dos 6 anos, ele não liberava ele de mãos abanando. Não podia. Não podia. Era para ser pago. Então, Ele ia escravo. sofrido. Era funcionário. Ele é sofrido, entende? Para ele ter uma vida lá fora. É o Uma vida boa, FGTS. uma continuidade de vida. É o FGTS que o cara recebia, o fundo de garantia. Mas a pessoa, não foi pouco ouro que eles trouxeram, que passaram 40 anos no deserto e Deus sobreviveu o resto da vida. Muita coisa. Tô doido. Então, é Coisa isso. demais. E a lição também, ela vai entrar aqui, ó, no plano original de Deus. Interessante essa parte. Deus tinha um plano original, né? E a gente precisa entender. Quando Deus pede o povo para expulsar as nações ali da terra, né? Para o povo entrar na terra prometida, Deus tinha um plano original. O que vocês entendiam aí desse plano original? É interessante, porque veja só, olha como é que começa essa questão. Quando o povo de Israel eles atravessam o Jordão, a primeira cidade que eles tinham que conquistar era Jericó. Jericó era a fortaleza da época. E o muro bem alto, não tinha quem jogasse aquele muro. Então, aí é que está a questão, veja só. Qual que era o plano original de Deus? Segundo a lição de terça-feira, fala assim que Deus ele iria conquistar para o povo de Israel com o poder dele. Só que era o esforço humano aliado ao poder divino. Aqui a lição até fala que Deus iria... E ele ia conquistar uma promessa, né? Isso. Uma promessa. É, a promessa. E a promessa que foi feita a Abraão. Sim, claro. Aqui fala que depois de 430 anos a promessa agora está sendo cumprida. Quer dizer que Abraão não viu a promessa. Abraão não viu. Ele fez a promessa. É por isso que fala viveu pela fé. E interessante, você sabe o que a lição de terça-feira diz? Fala assim que Deus iria enviar à frente do povo de Israel vespões e terror. Qual foi o primeiro lá na terra, lá em Jericó? Deus não enviou vespões, ele enviou o terror. Sim. Por quê? Porque aquele povo olhando... Deixa eu te falar, Jó, eles podiam ter subido em cima do muro e tacado pedra. Exatamente. Por que não fizeram isso? Terror, medo. Eles entraram numa paranoia assim que A ficaria pessoa doida. vê desde como ficou ali. O silêncio daquele povo rodeando a cidade, eles falou, e Deus colocando terror no coração do povo, colocando terror no coração deles. Não, eu vejo uma coisa tão terrível que aquele povo ficaram, num sentido que chegou o momento de eles próprios tacarem o outro pensando que era o inimigo. Tanto medo, já a pessoa quer que o medo faça com o ser humano. Você vê que quando o povo de Israel toca as trombetas, eles gritam, né, por Deus e por Gideão, né, acho que foi o que acontece? Por Deus e por José. Quando eles tocam a trombeta, eles gritam, os muros ruem. Sim. Agora, você sabe, é interessante isso aqui, que quando você vai ver, eu vi o pastor Rodrigo falando sobre isso, lá diz que os muros de Jericó, eles eram inclinados para fora. Eles caíram para dentro. É assim. Você sabe? Sobe aqui, Você sabe de o que? certa forma. Você sabe por que eles eram inclinados para fora? Você sabe por que era inclinado para fora? Porque não tem como você escalar para entrar. Para entrar. É por isso que era. Não tem como você escalar para entrar. E assim, daqui para certa ponta, ele inclina. Exato. E falou assim que os muros caíram tudo para dentro da cidade. Ao contrário. Não tem como. É assim, é contra a lei da física. É o mesmo você fazer isso aqui, ó. Eu quero que esse celular vá pro teto. A lei da física não. É só ser da mão de Deus. Ou você fala. alguém foi lá e empurrou. Alguém foi lá e fez. Aí é o poder de Deus. É o Por poder isso de que ele Deus. diz que
Deus iria adquirir para o povo pelo seu poder. Então qual era o plano original de Deus? É que ele fosse o lutador principal. Sim. Ele fosse a gente. Paulo, isso é verdade. Lembra quando o povo de Israel falou assim, Samuel, a gente quer um rei. A gente quer um rei que a gente conversa, que a gente pega, que a gente vai lá, brinca, pede, fala, conversa. Mas quem que era o rei de Israel? Era o próprio Deus. As outras nações reconheciam isso. O povo de Israel não reconhecia. Então esse plano original de Deus era para continuar com toda a vida, entendeu? Sim. E aí o que acontece? Por que Deus quis que fosse desse jeito o plano original? É porque só iam ter vitória ligada a Ele. E por que Deus queria se ligar com o povo? Como Omar disse, para inculcar no povo senso de justiça e amor. Amor e justiça. Não existe amor e justiça fora de Deus, não. Deus não existe. Qual é a prova? Qual que é a prova? As nações que moravam ali. Deixa eu te falar, as nações que moravam ali naquele lugar, eles passavam fome? Não. Então, comida tinha abundância, porque a terra era abençoada, a terra boa, beleza. Então, fome não tinha. Eles não tinham dificuldade com inimigos e tal, porque era um povo valente, guerreiro, né? E inteligente, porque para construir um muro inclinado, amigo, hoje talvez um pedreiro vai ter dificuldade de fazer isso. Você que está no ramo que vocês sabem aí. É meio difícil, é meio complicado, mas não é difícil para fazer não. E aí, pessoal, hoje em dia não, né? Que hoje em dia já tem muita tecnologia, tem muitas árvores lá, tá ali pega que tem mais tem. E ele pode segurar um muro. Para vocês acompanhar aí, ó, nós estamos, talvez você quer anotar para estudar depois também, né? Nós estamos falando sobre o plano original de Deus. Aí está lá em Êxodo 33, do 20 ao 33, tá bom? E aí eu vou passar os textos aqui adicionais para você também anotar aí, ó. Êxodo 14, 13 ao 14, e você vai fazer uma junção, né? 2 Reis 19, 35, Isaías 37, 36, Gênesis 15, do 13 ao 16, e Êxodo 23, 27, 28 e Êxodo 23, 20 e 23, que é a mesma situação. Então você vai fazer uma junção desses textos e vai fazer o quê? Vai fazer um examinar, lembra? Jesus falou examinar as escrituras? Aí você vai examinar, você vai entender tudo isso que a gente está estudando aqui, ok? Sim, isso mesmo. Então, a gente precisa entender que o plano original de Deus não mudou até hoje. Não. Qual é o plano original de Deus? Ele quer nos guiar. E para mim entender qual é o caminho dele para a minha vida, eu preciso estar ligado a ele, permanecer nele, né? Tem gente que quer servir a Deus, mas quer seguir seu próprio caminho. Isso não existe no reino, nunca existiu. Desde a antiguidade nunca existiu, né? Quando o povo foi parar no deserto e eles beberam a água e sentiram o gosto amargo, ele falou, amargo, como é que você traz a gente para esse deserto? Mas peraí, quem guiou o povo para aquele deserto? Foi Moisés? Não foi Moisés não, meu amigo, foi Deus que levou o povo. Então assim, eu preciso desenvolver na minha mente que quando eu coloco a minha vida em conformidade com Deus e eu me entrego no altar do Senhor todas as manhãs, estudando a palavra, orando, ensinando as pessoas a palavra de Deus, quando eu me entrego, quem vai conduzir a minha vida é Deus. E se Ele me levar para um lugar amargo, quem que me conduziu? É Ele, porque ele permitiu aquele amargo chegar à minha vida para me ensinar algumas lições. Então a gente precisa desenvolver essa mentalidade e despertar essa mentalidade. Não é fácil, por quê? Porque quando eu estou experimentando um momento ruim da minha vida, a primeira coisa que eu tendo a fazer é reclamar e achar que foi o ser humano que me conduziu para ali. Né? Ah não, isso aqui foi por culpa de fulano, ou então por culpa do que eu fiz. Tá bom, pode ser, mas deixa eu te falar, Deus é todo poderoso. Se Ele permitiu você chegar até ali, Ele tem um propósito para você. É por isso que o apóstolo Paulo olha para trás e fala assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, você quer ver? O texto de Êxodo que a gente leu aqui, deixa eu ver se eu lembro, se eu gosto dele aqui, rapidão, só para mim entrar no... Êxodo 23, verso 20 ao 33, né? Se você olhar o cabeçalho ali, vai falar que Deus promete a posse da terra. Deus promete a posse da terra. Agora Ele prometeu para quem? Não foi para os hebreus que Ele tirou do Egito? Sim. Eles entraram lá? Entende? Ou você segue a risca que é a vontade de Deus, ou você nunca vai tomar posse. Entendeu? A promessa foi feita a promessa da posse. E era para eles, né? Era para eles, mas eles não quiseram. Não quiseram.
E aí quem foi que entrou? Quem foi que tomou Filhos conta? deles. O que eles achavam que iam morrer de prazer. É interessante que isso aqui me ensina a lição seguinte, que às vezes a vida do dia também pode estar de céu. Sim. É por isso que entra aquele conceito no Ojimar. Eu sou salvo, eu aceitei a Jesus, eu sou salvo. Só que a minha salvação ela só vai durar enquanto eu tiver os pés de Jesus. Eu saí fora, eu perdi minha salvação. É como um galho que separa da árvore. Ele seca. Cortou, ele acabou. Ele não dá mais. E aí, como é que a gente conserta essa questão quando a gente perde a salvação? Vamos supor, a gente se afasta de Cristo, perdeu a salvação. Como é que a gente conquista isso de volta? Arrependendo, confessando, se ligando novamente. É por isso que Jesus diz: eu estou aqui, ó, com a mão estendida, né? Eu estou com a mão estendida, meu filho, para te levantar. Basta você segurar a minha mão e te puxa de volta. É por isso que ele vai falar: sem mim, nada. Nada, é nada. Entende? Não adianta, né? Por isso que ele respondeu o Pedro lá. Por isso que ele respondeu o Pedro: não, Pedro, é 7 mais 7, 70 vezes 7. Ou seja, enquanto eu não voltar, meu filho, está aqui, ó, disponível. Entendeu? Interessante que na parte de quarta-feira, o autor da lição, ele pega aqui agora, sai de Gênesis e vai lá para Deus. Peraí, deixa eu fixar esse negócio aqui na mente agora do povo, isso aqui tem que ficar fixado, né? Ele vai lá para o Sermão do Monte, onde Jesus falou assim: olha, o que o povo diz? Por exemplo, fala sobre a maldade. O que você tem que fazer? O que o povo diz aí, vai? Sobre a maldade. Você tem que fazer isso, fazer contra, você tem que ir contra, você tem que ter retaliação, você tem que vingar. É isso que o povo aí diz? Porém, eu digo assim. Quer dizer que naquele momento ele joga por terra tudo aquilo que estava dentro da cultura da maldade no coração do homem. E Edmar, essa maldade foi sendo passada via oral. Exato. Então tinha uma cultura oral. A impressão que dá quando a gente lê o Sermão da Montanha é que o povo tinha uma escola onde eles iam e ouviam. E eu acho, na minha interpretação, que era a sinagoga. Então eles iam porque tinha muita gente ali. E não tinha escola para todo mundo. Então eu acho que a sinagoga era uma espécie de escola. Os líderes judeus, então, que inculcavam isso na povo. E o que eles inculcavam? Ame o seu amigo, odeie o seu inimigo. Aí Jesus falando: eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem, né? Então, assim, olha o absurdo que eles chegavam a ensinar, cara. Amar o amigo e odiar o inimigo, isso aí não precisa ser. Não, Paulo. Ontem eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo onde um policial aborda um entregador, 2 policiais, aborda um entregador, tira ele da moto, coloca ele lá e ele fica lá, bota a mão na cabeça, ele coloca a mão na cabeça, né? E aí ele começa a chutar as pernas do cara pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E o outro que estava atrás achou que estava pouco, empurrou o soldado que era mais gordinho para um lado, e aí ficou de frente com o cara assim, agarrado nele assim, sabe? E aí ele deu uma cotovelada na cara do cara, pá, pá. Aí uma mulher foi lá praticar a justiça, e é o que você falou, não existe justiça e amor desligado de Deus. Ela foi praticar a justiça no comentário dela, né? Esse soldado aí, aí falou um palavrão, né? Tem que ser morto. Olha só, tem que ser morto. Aí é por isso que ele está falando, que você falou, não existe prática de justiça e amor desligado de Deus. Não existe. Porque aí vai ser a paixão. Então eu vou aplicar a minha justiça, só que para essa mulher que fez esse comentário, a justiça dela era matar o policial. Adiantou o quê? Entendeu? Interessante isso, cada vez vai ficando pior, porque em vez de aniquilar a maldade, ela só vai aumentando. Você quer ver? Um camarada vai e mata o irmão do, ele falou assim: agora eu vou vingar, vai e mata o outro, aí o outro irmão dele vai e mata ele, vai e mata o Não para, olha, não para. Onde vai parar esse negócio? E esse é um erro interpretativo, porque esse olho por olho e dente por dente tinha na Bíblia. Você não tem como negar, está lá escrito. É lei, Deus passou para Moisés. É a lei do talhão. Braço por braço, perna por perna, dedo por dedo, olho por olho e dente por dente. Mas qual é o propósito que Deus estava querendo ensinar para o povo ali? Aí tá o negócio. Igualdade. Ele estava querendo dizer para o povo assim: gente com o coração endurecido. Lembrando que era um povo que estava no escravidão há anos. Você tem que aprender que se você matar, você tem que morrer, entendeu? Então você não quer morrer, então não mate. Você é igual ao seu irmão. Você é igual ao seu. Eu lido com criança lá no colégio, e enquanto eles não entendem que ele e o coleguinha são iguais, ele machuca, ele faz bullying, ele é mal, entendeu? E daí o que acontece? Ele precisa entender que ele e o coleguinha são iguais. O que Deus estava ensinando para um povo que era criança na fé ainda, é isso. Meu amigo, o braço seu vale a mesma coisa do braço do seu irmão. Você vai arrancar o bracinho do seu maninho,
o seu também vai ter que ser arrancado. Você vai dar um soco na boca do seu maninho, quebrar o dente dele, o seu dente vai ter que ser arrancado também. O seu é igual ao dele. Só que o que acontece? Os rabinos, os líderes religiosos, eles começaram a ler e interpretar que era só vingança e nada mais do que vingança em cima de vingança. E aí vem Jesus para corrigir e fala, não, o princípio ali era de igualdade. E vocês carregaram o negócio para outro lugar, para a paixão do coração. E não é isso, né? Aí Jesus ele vem corrigindo. Então, o olho por olho e dente por dente é bíblico, mas era para ensinar a igualdade. E o que respeitar direito do outro. Exato. E o que estava acontecendo já na época de Jesus lá era outra coisa completamente diferente. Eles chegaram ao nível de falar assim, ó, eu sou filho de Abraão, então eu tô salvo, e você que não é, já tá perdido e condenado. Então faz o seguinte, nem encosta em mim, porque você é imundo. Quem falou para ele, meu amigo? Se distanciou tanto assim dele achar que o irmão era imundo e ele era limpo e já estava salvo só porque era filho de Abraão. Que loucura é essa? Não, e outra coisa, para você ver o tanto que esse trem estava enraizado, que deu trabalho para essa mentalidade sair de Pedro. Entende? Então, deu trabalho. Conviveu com Jesus 3 anos e meio, traiu Jesus perdoou ele, e depois o Espírito Santo teve que vir falar com ele, falar, meu amigo, não chama de imundo aquilo que Deus purificou. Essa história também é dificilmente mesmo a gente compreender. A história que o irmão acabou de contar, ela nos mostra isso aí. Porque o policial, tá certo, é um policial, a gente vai lá buscar. Mas quem dá o direito de o policial fazer justiça com a própria mão? Nem na lei. Isso é abuso de autoridade. Porque o único que tem direito de fazer justiça, quem é? É juízo. O juiz que Deus colocou ali para que ele viesse a aprovar, vai fazer justiça conforme Deus fez. Misericórdia, conforme nós amor e justiça. Misericórdia, amor e juízo. Você sabe para fazer justiça por quê? Naquela época, como eles escravizaram os mais fracos, que era o povo hebreu, uma cidadezinha que não tinha muito valor para eles, desde o princípio nós vimos isso, que eles querem escravizar os mais fracos. Então, é onde Deus aceitou a lei e trouxe para o mundo para que eles viessem enxergar que tem de ter uma igualdade. O único que pode fazer o júri é o juiz que ele colocou. Vou colocar o juiz para que ele venha mostrar para o povo e dar o livramento para o meu povo. Sim. E assim, só o policial nenhum tem direito de chegar e meter a mão na sua cara. Que nenhum policial, se você vai entender da lei e procurar, ele se ferra. E isso é uma loucura. A gente precisa entender que Deus estava falando uma linguajar que eles entendiam, né? Sim. E assim, eu conto uma experiência rapidinho que aconteceu lá na escola. Tinha uma criancinha do Jardim 2, eu acho, pequenininho mesmo, pitotinho, sabe? Devia ter uns 3, 4 anos de idade. E aí a tia chamou o monitor lá, e o monitor estava passando para o almoço e falou, tio Paulo, vem cá, me ajuda aqui. E eu fui lá, né? E aí ele falou, tio Paulo, esse menino bateu no amigo dele, bateu no coleguinha dele na sala, meteu a mão na orelha do meu tio, bateu. Aí eu falei, por que você bateu no colega? Porque fulano de tal falou que ele pegou não sei o que da minha prima, da minha irmã, alguma coisa assim, e eu bati nele. Eu falei, mas peraí, porque falou? Mas você sabe se ele pegou? Não, fulano falou. Eu falei, não, mas peraí, né? Você não pode fazer isso, você não tem esse direito de fazer isso. E você não sabe se ele pegou. Pegou, e assim, tudo que eu falava pro moleque não adiantava. Ele, na mente dele, pegou. E aí eu orei, né? Ali a Deus, falei assim, me ajuda, o que eu posso me ensinar para esse menino aqui? E aí me veio a luz, né? O Espírito Santo me iluminou ali. E aí eu falei assim, falei pro tio que estava comigo, eu falei, tio, sumiu minha garrafinha hoje. Minha garrafinha que eu bebo água sumiu. E sabe quem pegou? Foi ele. Ele pegou. Um menino. Eu não! É mentira, eu não peguei. Eu falei, pegou sim. Não, eu não peguei. Começou a ficar bravo, sabe? Eu falei, você não pegou, certeza? Não peguei. Eu falei, então, deixa eu te falar. O que você achou bom eu te acusar? Não. Eu falei, é o que você está fazendo com o seu coleguinha. Você não sabe se ele pegou. Você só ouviu a informação e foi lá e bateu nele. Aí ele entendeu. Aí ele caiu a filha ali. Aí você entendeu? Você vai pedir desculpa pro seu amigo?
Vou pedir desculpa. Vai pedir desculpa para a professora porque fez isso na aula dela? Vou pedir. Chegou lá, pediu desculpa. Abraçou o menino. Então, assim, o que Deus estava... O Deus estava falando para a gente com um raciocínio apequenado, meu amigo. Se ele não fala olho por olho, dente por dente, perna por perna, braço por braço, o povo não entende isso nunca, né? E é interessante isso aí, Paulo, porque aqui na lei do talião, né, aqui fala que assim, ó, a lei do talião, olha que isso aqui é interessante, significa a lei do tipo condizendo com a ação na devida proporção da agressão. É isso que Jesus estava falando. Igualdade. Só que a lição fala assim, por exemplo, o que é olho por olho, dente por dente? Por exemplo, hoje, na cultura nossa, hoje existe olho por olho, dente por dente. Sim. Por quê? Porque nós temos os juízes. Sim. Só que eu não posso agir da maneira como eu penso. A lição aqui diz assim, olha só, ó. Os danos tinham que ser avaliados pelos juízes. Aí ia ser olho por olho. Eu acabei de falar. Exato. Então, veja só, aconteceu algo. Eu estou indignado com isso. Eu achei que eu fui lesado. Aonde é que eu tenho que ir? Buscar ajuda do juiz. Não é ir lá e tomar a decisão. Não. Aí o que Jesus falou para ele? O pessoal fala Juiz assim. tá pra isso, Não, né? Eu, porém, vos digo. Ele está contradizendo, né? A cultura louca, né? Aquilo que punha no seu coração, a justiça aí eu tenho que fazer e pronto, acabou, eu vou fazer. Agora você imagina se não existisse hoje os juízes. O que acontecia com as Todo nações? mundo nas caras. Não se degradando eles esquinas. Estava todo mundo nas caras. Porque se não tivesse um juizado aqui, Deus não tivesse colocado um homem juizado aqui, só de Deus ia acontecer o que aconteceu. Pediu um rei. Agora, você sabe o que é mais interessante sobre isso aqui? Que quando Jesus fala sobre olho por olho, ele fala sobre a vingança. Aí essa vingança aqui, se o camarada te acertar a face direita, Vira outro lado. oferece. E aí, você sabia que tem gente que Ele entra... leva isso. Deve ser literal. Sim, aí ele vira um saco de pancada, sabe? É sério. Existe crente desse jeito. Vira um saco de pancada, porque entendeu o texto Errado, né? Errado. Agora, qual é a maneira correta de entender esse texto aí? Bate aquele pá, vem cá, você é crente, não vai virar a cara não, vira a pistola não é não. Você sabe o que ele pode Quem usar é esse aí, aqui, né? Você sabe o que ele pode usar aqui para entender esse texto? Aquela passagem que a Bíblia fala assim, olha, amontoai brasas na cabeça do seu inimigo. Como é que você vai amontoar a brasa na cabeça de uma pessoa que quer te levar ao mal? Fazendo bem. Se foi Paulo. Ele foi injusto com você, você seja justo. Justo, Paulo. Engraçado, Você né? vai dar a segunda milha. Essa questão de dar o outro rosto aqui, a outra face, foi basicamente a coisa que você fez com esse menininho, que você acabou de falar aí. Entendeu? Você ensinou Mostra isso. pra ele o outro lado, né? O outro lado da história, entendeu? É isso que Jesus está falando ali. Não é pra você virar a cara e o cara te bufetear, não. Né? Mostra pra ele o outro lado. Sim. Né? Isso mesmo. Tipo assim, com essa fala da outra face, vem a andar a segunda milha, né? E o andar a segunda milha fica bem claro, porque o soldado romano, ele chegava no cara de maneira abusiva, né? Porque quem tava ganhando para levar a carga era o soldado romano. Mas ele pegava um escravo da província romana, ei, vem cá, você, vai andar 1.000 quilômetros, vai andar 1 quilômetro, 1.000 milhas, né? Uma milha, na verdade, Uma né? milha, que é 1.000 metros. Que é 1.000 metros, né? 1 quilômetro você vai andar com esse saco aqui nas costas. E aí o cara já se enfurecia, né? Mas quem deu salário é você, seu vagabundo, né? Mas ele não tinha o que fazer, ele ia, mas ia no ódio, na revolta, né? Como diz hoje, né? Na força do ódio. Pra mim era assim, pra eu andar era 3. Eu trabalhava no serviço do papai, ele queria um dinheirinho, botava um sacão daquele costurado de farinha na costa e com 3 km abaixava um dedo. Então assim, o cara ia na força do ódio. Aí Jesus ele vem e fala bem assim, quando o soldado chegar em você e falar, anda aqui comigo uma milha aqui, aí você vai virar para ele e falar bem assim, não, eu vou andar 2. Porque eu estou entendendo que você está fazendo porque está cansado. Sim. Né? Eu estou entendendo que você está Aí o cara é roxo, mas o cara é legal também. Ele agiu com injustiça com você, mas você agiu de misericórdia para com ele, entendeu? Não é uma justiça humana, é uma justiça divina. Porque você não sabe o que aconteceu com esse cara, o que está se passando na mente dele, que tipo de problema. Então, como você não calcula essas coisas, amontou o braço na cabeça dele, leva 2.000, o cara vai, e assim, não é aquele andar reclamando, é andar
suave, vai conversando com o cara, vai tentando entender a mentalidade dele, né? E aí, você está mostrando o outro, você está dando outra face para ele, né, da situação. E aí, um cara desse olha e vê a imagem de Deus na pessoa, né? E aí a visão muda, a visão sobre Deus muda. E essa segunda mídia que vai mudar totalmente o conceito daquilo que está de oprimido. Porque os dois males que existem no mundo hoje, qual é? Primeiro, levar vantagem. Todo mundo hoje quer levar vantagem em algo, alguma coisa quer levar vantagem. E é um espírito diabólico isso. Exato. Porque quem quis ser maior, quem quis se engrandecer, foi o primeiro que quis se engrandecer foi o diabo. Se deu mal até hoje. E o segundo ponto, sabe quem que é? Justiça. Ah, eu quero meus direitos. Ah, eu quero fazer isso. Então ele vai ter as últimas consequências para ver o outro debaixo da lona, para ele pegar aquilo. Mas é o que está acontecendo hoje. E aí, pessoal, para explicar a questão do olho por olho, né? Tem muita gente que vê só lá a lei lá do passado, né? Olho por olho, dente por dente, aí quer aplicar isso aqui, né? Aí você olha ali para Mateus capítulo 5, verso 38 ao 34. Ali Jesus vai te ensinar como praticar, né, esse olho por olho, dente por dente. Vai te ensinar como é que você faz isso, né? E sobre a vingança, a gente viu ali em Romanos capítulo 12, 19 e também Deuteronômio 32, 35. Tá bom? Nós finalizamos aqui. Agora a gente vai descer para as unidades, para passar o mesmo que a gente estudou aqui com os nossos alunos. E agora queremos pedir ajuda, né, de Deus para que nós tenham um bom trabalho lá com eles e que vocês também fiquem na paz aqui. Bora para mais última. Em nome do Pai, vamos ter agora, Senhor, de reunião no qual nós recebemos tantas instruções através da Tua Palavra. Amém. Nós fomos nessa manhã abençoados porque descobrimos que o Senhor quer que nós usamos o amor e a justiça. Amém. Porque esse é o princípio que o Senhor nos também para cada um de nós. Amém. Abençoe nossas unidades, abençoe cada aluno, cada professor da Escola Sabatina. Para que nessa manhã nós possamos mergulhar na Tua Palavra e ela possa mudar então a nossa sorte. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por Jesus. Amém. Amém. Até no próximo sábado, pessoal.